Olá, eu sou o Vitor, faço parte da equipe de comunicação da Synergis, que é parceira certificada da Monday.com no Brasil. Nesse vídeo, falamos sobre um dos principais recursos da plataforma, a Timeline. Aqui nós temos um quadro de tarefas, onde eu e a minha equipe gerenciamos as atividades que estão sendo realizadas neste mês e as que serão realizadas no mês que vem. Além desses dois grupos, nós temos um outro, onde guardamos as tarefas marcadas como concluídas, deixando-as aqui como um registro, para que a gente possa consultar sempre que precisar. Cada linha, cada item, então, representa uma tarefa, e algumas delas têm também subitens, subtarefas. Daí para frente, temos uma coluna de pessoa, usada para mostrar o responsável pela tarefa, e duas colunas de status. A primeira é usada para definirmos a prioridade das atividades, entre alta, média e baixa. E a segunda, para sabermos em que pé está cada tarefa com rótulos a fazer, fazendo, parado e feito. Bom, agora que entendemos para que serve este quadro e já conseguimos ver algumas informações importantes sobre as tarefas, talvez a gente se pergunte: como sabemos quando, em que período elas devem ser realizadas? Uma maneira de gerenciarmos dados relacionados a datas em nossos quadros é usando a timeline. Para começar, nós vamos até o mais e clicamos em Timeline para adicionar essa coluna ao quadro. Certo, então o que é a timeline? A timeline é uma coluna que nos dá uma representação visual do tempo que eu e a minha equipe temos para nos dedicarmos a uma tarefa, um projeto ou qualquer outro tipo de item que esteja nos nossos quadros. Quando nós clicamos em uma célula, nós vemos aqui um calendário. Diferente de uma coluna de data, onde marcaríamos somente uma data, como a data de entrega da tarefa, por exemplo, aqui nós selecionamos uma data inicial e uma data final, criando uma espécie de bateria que mostra todo o percurso de realização daquela tarefa. Perceba que para selecionar essas duas datas, nós clicamos primeiro na data inicial e depois na data final. Se você por algum motivo quer mostrar uma data só, para uma tarefa que começa e termina no mesmo dia, por exemplo, então é só clicar duas vezes nesse dia. Conforme as datas vão passando, a timeline vai sendo preenchida, mostrando de um jeito prático e bastante visual quanto tempo já passou e quanto tempo falta para cada tarefa. A cor com que essa linha do tempo vai sendo preenchida é a cor do grupo onde a tarefa está inserida. Agora, uma dica interessante. Se você quer ter ainda mais recursos na sua timeline, nós podemos usá-la no modo Data Limit. Vamos até o menu dessa coluna, na setinha, e em Data Limit. O que estamos fazendo aqui é vincular a coluna de Timeline com uma coluna de Status. Eu quero usar a que se refere às etapas de desenvolvimento das tarefas, então conectamos. Vemos que as tarefas que têm algum atraso ganharam uma sinalização, assim como as tarefas concluídas ganharam uma outra sinalização. Quando mantemos o mouse sobre a célula, o sistema diz se a tarefa foi terminada dentro do prazo ou alguns dias depois e quanto tempo está atrasada, se for o caso. É mais um recurso visual que nos ajuda a bater o olho no quadro e entender rapidamente o que está acontecendo. Outra coisa que podemos fazer no menu da coluna é adicionar um resumo que aparece na parte de baixo de cada grupo e mostra, dentre todas essas tarefas, a primeira e a última data inseridas. Se uma das suas tarefas representa um marco de progresso, um milestone, você pode sinalizá-la dessa maneira clicando aqui, desde que ela tenha uma data única. E aí um ícone de diamante aparece ao lado, ajudando a entender ainda melhor o seu fluxo de trabalho. E mais uma dica valiosa. Vamos supor que alguma coisa aconteceu na sua organização, um evento, uma folga inesperada, e fez com que todas as tarefas tivessem suas linhas do tempo jogadas, 1 ou 2 dias para frente. Para não ter que editar as datas tarefa por tarefa, nós podemos selecioná-las em massa, usando os quadradinhos do lado esquerdo do item, e mudar a data em quantos dias precisarmos. Até agora, nós falamos na timeline como uma coluna, mas ela também é uma visualização. Vamos até o menu de visualizações para selecionar a timeline. Aqui nós temos as mesmas informações que nós trabalhamos até agora em um quadro padrão, mas dispostas de um outro jeito. A timeline aqui ganha mais espaço e permite que a gente acompanhe todas as tarefas com mais nitidez em relação às datas,
saiba quem está livre ou mais ocupado em determinado período e por aí vai. É como um gráfico de Gantt, só que visualmente mais agradável e organizado. E como eu disse, estamos trabalhando aqui com as mesmas informações do quadro, então é importante saber que tudo que é alterado em uma visualização é alterado na outra. Clicando nos itens, por exemplo, nós abrimos este pop-up, onde conseguimos editar os dados das colunas referentes a esse item. Lembrando, o que eu altero aqui é alterado lá no quadro. Para mudar a data, podemos fazer por aqui, ou podemos simplesmente agarrar e soltar onde quisermos, alterando tanto o intervalo entre a data inicial e a data final, quanto mantendo, mas deslocando a tarefa temporalmente. Nas configurações, no ícone de engrenagem, encontramos algumas coisas importantes de serem definidas. Se você tiver mais de uma coluna de timeline no seu quadro, é aqui que você vai selecionar qual ou quais delas quer apresentar nessa visualização. Aqui você escolhe como quer agrupar as tarefas na timeline, se pela coluna de pessoa, de etapa ou por grupo. Escolhe como quer colorir os itens, se pelo padrão de cores dos rótulos da coluna de etapa ou da coluna de prioridade, por exemplo. Tem também a possibilidade de mostrar um resumo do grupo de tarefas e uma marcação do dia de hoje. Nesse botão, você escolhe entre ver a timeline em tela cheia ou dividir a tela entre a timeline e o quadro padrão. A visualização também pode ser organizada de diversas formas, por dias, semanas, meses, trimestres ou anos com mais ou com menos um. O importante é que você e a sua equipe vejam essa grande linha do tempo da maneira que for melhor para vocês. Com um clique, é possível exportar essa timeline para uma planilha do Excel, e na lista de itens, vemos todas as tarefas que existem no quadro, mas que ainda não tiveram a coluna de timeline preenchida, ou seja, estão sem datas. Para terminar, é importante que você saiba fazer algumas configurações a respeito da maneira como as datas são mostradas na sua conta Monday.com. Vamos até o menu da conta no avatar, em Meu Perfil e Preferências. Aqui, você escolhe os formatos de data e hora que prefere usar. Se você é administrador da conta da sua organização, em Admin e Geral, pode escolher mostrar ou não os fins de semana na timeline e definir qual é considerado o primeiro dia da semana, se domingo ou segunda-feira. Bem, a timeline é um recurso excelente que nos ajuda a ter mais propriedade e clareza na hora de gerenciar nossas tarefas e projetos. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e que sua experiência com Monday.com alavanque seus trabalhos. Se você ainda não conhece Monday.com, pode fazer um teste gratuito agora mesmo através do link na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.